Razão e emoção muitas vezes são vistas como subjetividades antagônicas, ou seja, partes que se confrontam, como se sempre precisássemos escolher entre ser racional ou ser emocional, quando na verdade um não se separa do outro. Hoje o TV Câmara Entrevista procura entender um pouco mais sobre como nós lidamos com nossos sentimentos e pensamentos, na companhia do psicólogo Valdemir Eusébio. Tudo bem, Valdemir? Primeiro bloco, conversamos bastante sobre a questão também da inteligência emocional. Uma outra questão que surge nesse tema, razão e emoção, a razão sempre é associada ao cérebro, algo frio, algo objetivo, direto. A emoção ao coração, algo mais confuso muitas vezes. O senso comum trabalha muito com essas ideias. Isso tem alguma correspondência com a realidade? Olha, pelo menos do ponto de vista biológico, não, né? Essa coisa de razão no cérebro e emoção no coração. Acho que isso tem muito a ver com uma simbologia que a gente, né, tem usado, principalmente para falar da emoção, né? Algo que a gente sente, que afeta o nosso coração. Mas quando a gente fala tanto de razão quanto de emoção, a gente está falando de algo que está no nosso cérebro. Em áreas diferentes, naturalmente, mas a gente está falando de tanto uma razão quanto uma emoção situado no nosso cérebro, enquanto até reações químicas, que eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco isso, de que, né, emoção é uma coisa que está solta, que está na relação entre uma pessoa e outra. Não, a emoção é uma reação química e neural que acontece dentro do nosso cérebro. Nós temos uma região no nosso cérebro chamada de sistema límbico, que é onde são processadas as nossas emoções, né? E quando a gente fala de uma articulação, por exemplo, de ideias complexas, de premissas complexas por meio da racionalidade, a gente está falando de uma região no cérebro chamada neocórtex. Então, tanto razão quanto emoção, elas estão no nosso cérebro, a emoção não está no coração, embora quando a gente tem aí uma desilusão, parece que é o coração que fica partido, né? Ele que se despedaça. Isso. É outra questão também que a gente vê no senso comum, é que aquela pessoa que age muito movida pela emoção, isso muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza, né? As pessoas cobram da gente para que a gente seja mais racional na resolução de um problema. E aquelas pessoas que são mais emotivas, que se movem mais por isso, muitas vezes são consideradas, inclusive, até pessoas imaturas. Isso também, na tua prática profissional, você também vê isso dessa forma? Acho que o grande problema da emoção, de uma relação emocional, está no impulso. Ou seja, essas pessoas que vão ser chamadas aí como pessoas fracas, são aquelas pessoas que, num contexto bem prático, a gente vai ver que acabam sendo reativas ou que são impulsivas e que acabam agindo em prol de uma emoção. Então, alguém, por exemplo, que está movido pela raiva, né? É alguém que parte para cima para uma agressão física, algo do tipo. E aí aquilo que aparentemente seria força, e lá atrás os nossos ancestrais seria uma demonstração de força, né? Numa outra cultura, hoje, no mundo que a gente vive, a gente já sabe que alguém que cede à raiva, né, é alguém, na verdade, que está sendo muito mais fraco do que forte, né? Então, sentir raiva não é necessariamente um problema. O problema é você servir a essa raiva de forma impulsiva, assim como todas as outras emoções, né? Então, não só na raiva, mas, por exemplo, na culpa, a mesma coisa. Tem pessoas que, diante de uma situação de culpa, se encolhem, né? Fica pequenininho ali, né? Por conta da culpa, por conta de alguma vergonha, algo do tipo. Então, a grande questão é, as emoções, você deve sentir, né? Você não deve evitar as emoções, mas o grande problema que nos torna fraco perante as emoções é justamente você agir de forma impulsiva, servindo apenas a essas emoções e não ponderando com a razão. Já o outro lado também, se a gente pensar uma pessoa que já é muito guiada pela razão, ela também é considerada uma pessoa insensível, uma pessoa que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Também o outro extremo também pode trazer problemas. Essa pessoa vai ter dificuldade de ter amigos, de se relacionar. Também, quais são as principais características dessas pessoas que são muito movidas
pela razão e muitas vezes, inclusive, escondem as suas emoções, né? Elas não deixam de sentir, mas não manifestam. Isso pode trazer algum problema também para elas e para quem convive com elas? Sim, eu diria que a maior parte, ou talvez o maior problema ligado a esse uso da razão em demasia aí no comportamento do ser humano é exatamente o problema das relações interpessoais. Porque quando você convive com alguém que é o tempo todo razão, né, e que não faz um esforço mínimo para se colocar no lugar do outro, para entender as necessidades emocionais do outro, aquela pessoa acaba sendo uma pessoa não muito querida, eu diria assim, nessa relação interpessoal. Nós somos pessoas emocionais, né? Então, nós gostamos de estar perto de pessoas que nos entendem, né, de pessoas que contribuem para a nossa vida, né, e precisa haver essa reciprocidade. Mas, infelizmente, isso não existe em alguns casos, e essas pessoas que levam essa vida sempre na razão, aí em demasia, são pessoas que, em geral, têm problemas de relacionamento interpessoal. Quando a gente olha para um contexto específico, como por exemplo, do universo corporativo, a gente vê isso muito, por exemplo, no comportamento das lideranças, né, dos gestores e tal. Então tem ali uma relação de comprometimento com a empresa, uma relação de comprometimento com um certo resultado a ser entregue, e às vezes por conta desse resultado que precisa ser entregue, a relação que se estabelece com a equipe acaba sendo uma relação puramente racional. E não se considera, por exemplo, as dificuldades emocionais que essa equipe tem para atingir um determinado resultado. E aí os problemas começam, porque a relação aí entre líder e liderado começa a ficar ruim, né, a partir desse momento, em que há um distanciamento das emoções e fica prevalecendo só a razão. Claro, estou dando um exemplo do universo corporativo, mas isso se extrapola para um casamento, isso se extrapola para uma relação de pais e filhos. Ou seja, aquele pai também que está ali sempre cobrando o filho por um resultado que ele espera muito, por algo que racionalmente ele entende que seria adequado, é um pai que, ao invés de estar se aproximando do filho, ele pode estar se distanciando se ele não considerar as questões emocionais. A mesma coisa um chefe, a mesma coisa um colega de trabalho. Exatamente. Então, trabalhar em demasia a razão, né, em detrimento da emoção, é algo que traz problemas, eu diria, sérios de relacionamento interpessoal. Valdemir, mas para além dessa pressão que a gente tem no nosso trabalho, com a nossa família, existe também um discurso da sociedade em relação às emoções e também à razão, né? A gente vive numa sociedade em que existem determinados valores que são tidos como naturais ou como normais, né, que determinam o que você deve fazer, o que é um sinal de sucesso, né? A gente trabalha muito com uma ideia de sucesso muito cristalizada, muito ligada aos bens materiais, esse tipo de coisa. Isso também parece ser muito racional, mas isso não é um pouco irracional também? Isso também não traz uma pressão, uma demanda emocional? Eu estava lendo essa semana que já estão considerando que a adolescência ela chega até os quase 30 anos de idade hoje em dia. Se pensar em termos de amadurecimento, como que você vê isso? Existe essa pressão da sociedade, de determinados valores que estão correndo na sociedade, que vão afetar como a gente se relaciona com a razão e com a emoção? Quando a gente vive numa cultura que determina que determina valores específicos, isso influencia o nosso comportamento, com certeza. O nosso comportamento ele é influenciado não só pela nossa história de vida, pelos aspectos aí genéticos e tudo mais, mas o nosso comportamento é muito influenciado pela cultura que a gente está inserido. E é uma relação mútua, né, também de interdependência. A gente é afetado pela nossa cultura ao mesmo tempo que o nosso comportamento retroalimenta essa cultura. Agora, existem culturas, e a gente sempre consegue traçar esse paralelo, por exemplo, da cultura ocidental com a cultura oriental, onde muita coisa é diferente. Hoje, eu poderia dizer que a gente vive, sobretudo aqui no Brasil, numa cultura onde se valoriza muito os bens materiais, como você comentou, e para a aquisição desses bens materiais, nem sempre o comportamento ele é baseado numa relação de equilíbrio,
Ou seja, muitas pessoas, para adquirir esse sucesso, né, dos bens materiais, muitas vezes abrem mão de família, né, abrem mão do relacionamento afetivo, abrem mão de uma qualidade de vida para conseguir esses bens materiais e, de alguma forma, né, nós já sabemos, vimos isso com frequência, não se atinge a felicidade, muito menos o equilíbrio na vida. Mas é uma sociedade, é uma cultura que tem esse valor que está ali implícito e que muitas vezes está arraigado e que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque, de alguma forma, a relação que a gente estabelece com a sociedade é uma relação que precisa ser pensada, que precisa ser discutida o tempo todo. Ou seja, não é porque aquilo está ali como uma marca da nossa sociedade ou porque aquilo está numa mídia que a gente necessariamente precisa agir daquela forma. A gente precisa estar sempre pensando isso e a gente precisa, de alguma forma, servir a nossa individualidade também, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque aquilo que necessariamente preenche uma pessoa, né, não preenche outra. E quando a gente se deixa levar por esses modismos, por valores culturais que nem sempre são os mais adequados, mas tendem a ver com uma tendência, com uma moda ou algo do tipo, quando a gente vai por essa linha, a gente pega uma trilha muito perigosa em relação à nossa saúde, inclusive a nossa saúde mental. Pode se perder de nós mesmos, assim, Exatamente. Dos nossos desejos mais, né, do que queremos mesmo. Isso. Então a gente é influenciado por essa cultura, mas essa influência, para que seja positiva, ela precisa contar com a nossa ponderação. Uma coisa que eu percebo também, as emoções elas não mudam, né? A gente tem aqui a nossa produtora Tamires, ela selecionou aqui a raiva, o desprezo, a tristeza, o medo, a alegria. Elas estão aí, as emoções. Mas a forma como a gente manifesta essas emoções, elas podem mudar com o tempo. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, das redes sociais. Se a gente pensar hoje no uso do Facebook, do WhatsApp, hoje demonstrar carinho, demonstrar amor por uma pessoa, em tempos de redes sociais, eu imagino que essa demonstração é diferente de alguns anos atrás, né? Hoje a gente acompanha, tem todo um jeito de dizer, de postar uma foto, e se você tem um perfil, se você está uma foto do casal junto ou não. Quer dizer, a emoção ela é a mesma, mas a forma de demonstração das emoções hoje, com essas redes, isso parece que mudou um pouco. Você tem essa mesma percepção? Sim, mudou, com certeza. Quando a gente fala dessas emoções aí, como alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, surpresa, a gente está falando de emoções que estão presentes no mundo todo, em todas as pessoas, e não só até nas pessoas, nos animais também. A gente já tem estudos falando das emoções nos animais. Mas, embora elas sejam as mesmas em todo mundo, inclusive tem um pesquisador que trabalhou muito essa questão das emoções em interculturas, né, que se chama Paul Ekman. Embora a gente tenha essas emoções em todos os cantos do mundo, a forma de manifestar essas emoções, ela varia não só com o avanço tecnológico que a gente tem, falando especificamente aí das redes sociais, como também varia de acordo com a cultura em que a gente está. Então, a emoção ela é a mesma, mas a forma de se manifestar é diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma cultura mais fechada, né? Quando a gente fala ali da Europa, quando a gente fala ali dos países nórdicos e tal, então existe um certo distanciamento para demonstrar, né, alegria. E quando a gente fala de uma cultura mais latina, por exemplo, a alegria já é uma coisa, né, mais humana, mais quente e tudo mais. Então as culturas influenciam muito na forma como a gente manifesta as nossas emoções e ultimamente a tecnologia também tem sido uma variável que tem feito com que a manifestação das emoções ocorram de forma diferente. E isso é algo que a gente não tem como frear, isso faz parte das relações humanas. O que a gente precisa é entender isso, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas ali fazendo críticas, né, às redes sociais e tal, como as pessoas se comportam, como as pessoas demonstram as emoções, mas na maior parte das vezes é um movimento que a gente não consegue voltar. O que a gente precisa hoje é entender esse processo, né, mais do que tentar combater. Ou seja, não dá pra gente impedir que as pessoas comentem sobre os sentimentos dela nas redes sociais, né? Isso é algo que está aí.
E o que a gente precisa, na verdade, fazer é entender isso. Já tá dado, é uma realidade já. Exatamente, é algo que não dá pra gente remar aí contra a maré, né? E que vai gerar vão gerar novas frustrações, por exemplo, as pessoas que não têm likes, que não ganham, vão gerar, e também novas formas de racionalizar sobre isso. Sim, essa questão do like, assim, ela é interessantíssima, né? Porque hoje tem pessoas aí que acabam tendo uma carência afetiva, às vezes até acentuada, por conta de uma rede social que acaba sendo ali o seu drive ali de motivação para a vida, né? E como a gente não vai olhar para isso? Como a gente não vai dar esse tipo de atenção? A gente precisa dar esse tipo de atenção. Ou seja, a questão hoje não é remover a rede social da vida da pessoa para o problema ser encerrado. Na verdade, a gente precisa encontrar uma forma mais equilibrada de lidar com isso. A mesma coisa acontece hoje com os smartphones, por exemplo, com a nomofobia que a gente tem aí hoje, né? Que é essa fobia e esse medo de ficar sem utilizar o smartphone. O que 40 minutos hoje sem o meu celular, né, sem o meu smartphone, promove na minha vida? Estou preparado para lidar com isso? Destrói casamentos, ficar um dia exatamente, sem o celular. Né? Então, existem doenças, né, como o caso da nomofobia que a gente está falando aqui, que vem em decorrência desse novo jeito que a gente tem hoje de se relacionar com as pessoas utilizando a tecnologia. Essa hiperconectividade, né? A impressão que eu tenho aqui no mundo de hoje é como se nós estivéssemos à disposição o tempo todo, né? Você está ao alcance de um smartphone. E se você viu e não respondeu, visualiza e avisa para a pessoa, e isso já gera alguma questão de que se não respondeu, né? A gente está tão disponível assim para os outros. Isso é uma novidade, isso é bom para a gente nesse processo de razão e emoção, ou ou eu estou tendo um olhar do passado sobre algo do agora, e não é possível, a gente tem que tentar ter um novo olhar sobre essas coisas. Olha, a gente não consegue, né, voltar atrás em relação à presença da tecnologia na nossa vida, e a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não tenha velhos problemas reproduzidos em novas situações. Ou seja, aquela ansiedade que eu tinha lá atrás de uma pessoa ficar sem falar comigo por um tempo, hoje pode ser a ansiedade de uma pessoa ficar 5 minutos sem receber uma mensagem instantânea. Ou seja, a gente está falando do mesmo problema, da mesma dificuldade emocional, só que presente em componentes diferentes, né? Hoje presente dentro de um componente tecnológico. Então os problemas, eu diria que eles são os mesmos, mas os problemas também hoje se manifestam de maneiras diferentes na vida das pessoas. E a gente precisa novamente, e eu acho que essa é a grande mágica, né, da nossa vida, a gente precisa estar o tempo todo aprendendo a lidar com novas situações, com novos contextos. Aquele que dizia que tinha o controle emocional lá na relação conjugal lá atrás, onde não tinha o smartphone presente na vida, hoje precisa aprender a lidar com essa situação de ter o smartphone e de ter um bom contrato psicológico, por exemplo, como eu assim chamo, dentro de um relacionamento, onde ele vai entender que se a pessoa tem o smartphone, né, se o cônjuge tem o smartphone e não respondeu, é porque está trabalhando, é porque, sei lá, está numa reunião, é porque vai ter a hora que vai responder. Então precisa lidar com esse novo cenário que a gente vive hoje. E muito provavelmente no futuro o problema já não vai ser mais a nomofobia, né? O problema vai estar num outro problema que para nós hoje aqui é futurístico, como entendeu? Vamos nos relacionar com os robôs. Isso, pode ser que lá na frente a relação de ciúmes já não esteja nem no smartphone mais, pode ser que esteja na robótica. Na robótica. Legal, Valdemir. Queria para a gente encerrar esse bate-papo, seu tema é super amplo, a gente acaba entrando nessa questão da tecnologia, né, dessas mudanças todas, mas vamos retomar a questão da razão e da emoção. Queria que você, se a gente pudesse pensar no equilíbrio, né? Tentar viver uma vida com mais plenitude, que eu imagino que seja uma vida em que você consiga equilibrar a razão e a emoção, não eliminando-as, mas deixando que cada qual ocupe seu espaço de uma forma equilibrada. Qual seria a sua recomendação final ou sua consideração final em relação a esse tema?
Olha, eu queria até voltar aí numa questão que a gente falou hoje, que é a questão da inteligência emocional, que eu acho que está aí hoje o segredo, eu diria, para a gente ter melhores relações com as pessoas. Porque falando de emoção ou falando de razão, a grande questão não são os termos ou os conceitos em si, mas como a gente aplica isso no nosso dia a dia. E a gente aplica razão e emoção hoje nas relações que a gente estabelece com o mundo, nas relações que a gente estabelece com as pessoas, sobretudo com as pessoas. Então, como é que a gente hoje pode aplicar melhor tanto a razão quanto a emoção? A razão, de alguma forma, ela tem muito a ver com o que a gente aprende, aquilo que a gente comentou aqui do uso, né, das faculdades intelectuais e tudo mais para formar premissas. Então, talvez seja algo que fique um pouco mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Agora, quando a gente fala de emoção, geralmente a gente entra num terreno muito perigoso, porque nós dificilmente temos um treinamento claro, né, sobre as emoções. E isso começa no relacionamento dentro de casa, isso começa na infância. Então, se você por alguma razão não teve um bom treinamento de inteligência emocional na sua vida e você percebe que você tem problemas hoje de lidar com as suas emoções, o que eu posso fazer de recomendação aqui é busque ajuda. Inteligência emocional é algo, e essa é a boa notícia, que a gente pode desenvolver, não é algo cristalizado. Então, busque ajuda, porque você tendo um treinamento estruturado de inteligência emocional, de como lidar as emoções, com certeza você vai superar essas dificuldades se você as tiver. Então, a recomendação que eu faço é essa, até porque existe aí no senso comum uma ideia de que, assim, emoção não se treina, não se cuida e a pessoa não melhora. E isso não é verdade. As pessoas conseguem desenvolver, sim, a inteligência emocional e melhorar a sua relação de controle aí das emoções. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo. Você de casa também, recebemos aqui hoje o sempre Valdemir Eusébio. Eu sempre confundo o nome, Valdemir. Isso é um problema emocional que eu devo ter aqui na apresentação. TV Câmara Entrevista de hoje chega ao fim. Se você gostou do nosso programa, não deixe de conferir outros temas em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, assim também como curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Eu aproveito para também pedir para o Valdemir, se você tiver algum contato, se você puder passar para a gente, um telefone, algum site, que a gente reforçar aí agora, ali está o teu telefone, também um site, algum e-mail. Isso, podem acessar também o site interac.com.br, tá? O telefone de contato é o 3913-7128, código de área 12, né? E o e-mail também, para quem quiser aí tirar dúvidas e tudo mais, é o eusebio@doctor.com. Tá joia. É isso aí. Muito obrigado, agradeço a sua companhia e até o próximo programa.